Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Hoje, e atendendo que esta semana foi o Dia dos Namorados, eu achei que era um bom tema, que já estava pensado, mas de alguma forma bateu certinho com a semana ideal. Mas achei que era um bom tema falarmos sobre amor. E calma, não quero perder-vos já, juro por tudo que não vai ser um discurso, ou vai, lamechas sobre amor. Mas, falando das coisas que estão na minha cabeça e que eu partilho e que falo sempre aqui todas as semanas, e de todas as questões, dúvidas, inquietações, mudanças de perspectiva sobre temas que temos falado, acho que o amor é uma daquelas coisas que muda mais, ou a percepção do amor, a forma como vivemos, como o encaramos, como o aceitamos. Acho mesmo que é daquelas coisas que muda mais à medida que vamos envelhecendo ou que vamos amadurecendo. Acho que é um tópico que é comum a toda a gente, mas ao mesmo tempo muito diferente para cada pessoa. E é um dos temas sobre os quais eu tenho aprendido mais e que ao longo da vida tanto foi uma struggle, como acho que foi a minha maior aprendizagem. E acho que sendo eu uma pessoa muito orientada para as pessoas, para as relações com as pessoas, para o amor na verdade, e não tão analítica ou outro tipo de personalidade. Acho que o meu tipo de personalidade é muito virado para a valorização, vivência e dependência quase de ter relações e a forma como elas vivem, não necessariamente amorosas, mas o ser muito orientado para as pessoas, o impacto que temos nelas, que eles têm na nossa vida e a forma como cultivamos isso. Acho que faz todo o sentido trazer esse tema e por acaso é engraçado porque eu costumo sempre pensar em temas, já vos disse, a meio da semana, paro necessariamente para pensar sobre temas para trazer aqui para o podcast, mas este tema dos tipos de amor veio de uma conversa que eu estava a ter com o João antes de dormir e estávamos a falar até de algo nada a ver e de repente eu já tinha escrito outros temas que gostava de trazer para o episódio da semana que tinha programado para este tema sobre o amor. E na verdade eu estava mesmo prestes a ir dormir e deu-me um rasgo de ok, eu já percebi de que forma é que eu quero falar nisto, este era um bom tema e trago-vos na semana em que passamos pelo dia de São Valentim e eu espero que gostem e portanto vamos começar assim ao de leve a introduzir as questões que eu tenho para hoje. Então, o que eu sinto, e tendo sido uma pessoa muito namoradeira ao longo da minha vida, o que eu sinto é que à medida que nós vamos crescendo, o amor vai evoluindo connosco. E, sobretudo, eu acho que o tipo de amor que nós temos ou cultivamos ou que procuramos vai mudando muito. E nisto aquilo que eu sinto é que quando nós somos mais jovens, quando somos adolescentes, quando estamos a descobrir o que é gostar de outra pessoa, querer outra pessoa, desejar outra pessoa, e até quando estamos a descobrir a nossa sexualidade, o amor intenso, também se calhar pela forma, pelo menos na minha geração, em que o amor nos é ensinado como algo muito intenso, o amor é bom, mas o amor também dói. Eu acho que quando nós somos mais novos, o tipo de amor mais comum, ou que nós procuramos, ou tendencialmente tendemos a ter, passando a redundância, é um amor muito mais intenso, muito mais fogoso, muito mais quase uma relação de ora está tudo bem, ora está tudo péssimo. Olhando para as minhas relações do passado, eu sinto que olho para elas quase como se tivessem sido tóxicas, ou seja, olhando para as relações que eu tinha quando era mais nova, mas na verdade, parando para pensar, não é necessariamente porque essas pessoas tenham sido tóxicas. Eu tenho de admitir que tenho um dedo podre e houve algumas pessoas que passaram na minha vida que efetivamente eu permiti que fossem muito tóxicas para mim, mas eu também fui. Eu era muito, e tóxica no sentido de eu era muito intensa, ou queria tudo ou não queria nada, acabava por ser muito intransigente com a pessoa que estava comigo, e o que eu acho é que é-nos ensinado um amor idealizado de que temos de encontrar alguém igual a nós. E, portanto, aquilo que eu sinto é que no passado o amor que eu tinha pelas pessoas com quem eu estava, obviamente era muito intenso, era o tudo ou nada, era a razão de viver ou a razão de não querer acordar.
e ou a pessoa cumpria todos os requisitos que eu tinha, ou então já não dava e era para fora e era para discutir, e sinto que quando era mais nova, e olhando mesmo para as relações que eu vejo de malta mais nova, as relações são mesmo tipo ou um alto extremo, uma felicidade extrema, ou então um conjunto de discussões, de debate, de intensidade, e eu acho que é muito esse o amor que nós temos quando somos mais novos. Depois eu acho que passamos para a fase de uma vida semi-adulta em que começamos efetivamente a procurar outras coisas. Não basta, eu acho que uma das diferenças maiores, e acho que é por isso que o primeiro amor depois nunca é igual a mais nenhum, é que no nosso primeiro amor só interessa se gostamos daquela pessoa ou não. O que sentimos por ela, o que ela nos faz sentir e como é que, o quão nós, às vezes nem tanto o que é que ela nos faz sentir, é como é que nós nos sentimos sobre ela, o quanto que nós gostamos sobre ela. E é tipo nós contra o mundo. Pode estar tudo errado, podem não estar as condições preenchidas, mas quando nos bate aquilo nós vamos até não dar mais. E às vezes vamos até não dar mais mesmo na relação. As pessoas os mais novas desgastam-se, levam ao limite e não interessa. O que interessa é o que eu gosto e o que eu sinto por ti. Depois eu sinto que, fruto da pancada que vamos levando e da aprendizagem, vamos começando a procurar outras coisas. Começa a interessar como é que essas pessoas estão com a nossa família, com os nossos amigos, e vivemos um amor, eu acho que muito mais intenso, também porque acabam por introduzir outras coisas, não é? Mas, por exemplo, no meu exemplo, eu sinto que esta fase, mais quando nós mudamos para a faculdade, quando acabamos por perder alguma da nossa base, os nossos amigos, a nossa família de sempre, e vamos para um sítio diferente, ou estamos num objetivo de vida diferente, e portanto começamos a pensar noutras coisas. E aí é engraçado porque eu acho que continuamos a viver exatamente o mesmo amor mais jovem e intenso, talvez até mais intenso porque estamos numa fase em que estamos na definição da nossa personalidade adulta, mas ao mesmo tempo começamos a querer ver outras coisas. E esse amor eu acho que é o mais difícil de gerir, porque nós estamos numa fase, e pensando, por exemplo, dos 18 aos 21, 22, 23, ali o início da fase adulta, não que eu esteja muito velha e numa fase muito crescida, não é isso, mas acho que estou a entrar noutra fase da minha vida e já lá vamos. Mas acho que aí começamos a debater-nos entre o nosso lado intenso, juvenil, quase adolescente, e aquilo que o nosso eu adulto nos começa a preparar para ver. E é muito difícil, eu acho, as relações sobreviverem a esses anos. 2, percebermos sequer quem é que nós somos e quem é que queremos ter ao nosso lado. E isto porque eu sinto que este amor em que nós estamos a acabar de definir a nossa personalidade é até ingrato, porque às vezes é alguém que até mais tarde conseguimos perceber que tudo até estaria alinhado para dar certo, ou não, damos uma volta completamente à nossa vida e não faz sentido. Mas é difícil ter-se aí um bom amor estável e que dure, porque é difícil amar alguém e construir algo com alguém quando ainda nos estamos a definir a nós próprios. E depois temos toda a intransigência de sentir que já somos muitos adultos, sabemos aquilo que queremos, e depois é mais fácil cobrar, ser rígido, às vezes desistir, porque estamos com muita coisa na nossa cabeça. Mas este amor eu acho que é muito importante. O meu, já falei sobre ele, não correu bem, terminou e não da melhor forma e deixou-me traumas, mas precisamente por isto, porque às vezes esse amor, quando se está a desenvolver juntamente com a nossa personalidade, pode ter, e à partida vai ter, um impacto muito significativo. É alguém que está a crescer connosco, que está a acompanhar ou não as nossas mudanças. Aprendemos muito e muitas vezes aprendemos só a ter que deixar ir. E este amor, eu acho que quando acaba, é marcante e tendencialmente vira a página para aquilo que eu acho que é a minha realidade atual, que é um amor adulto. O amor adulto eu acho que é um amor mais calmo, mais sereno, começa de uma forma mais analítica, e não quer dizer que não seja intenso. Ele pode ser intenso, pode começar de forma repentina. Normalmente queremos controlar muito porque estamos mais analíticos o avanço, e isso, quando de facto gostamos, acaba maioritariamente por escapar, porque por muito que queiramos ser racionais, há sempre uma parte emocional que se espera não se conseguir controlar, e é esse o lado bom da coisa. Mas eu acho que tendemos a ser mais seletivos.
E tendemos a ser mais seletivos na forma como escolhemos a pessoa que está ao nosso lado, mas eu acho que também na forma como vivemos as coisas. Pondo isto em prática e naquele que é o meu exemplo, não quer dizer que seja o único exemplo ou que toda a gente viva assim, mas aquilo que eu sinto é que atualmente eu vivo o amor de uma forma muito efusiva em alguns momentos, ou seja, permite-me sentir muito mais do que antes porque estou mais segura de mim, porque sei aquilo que quero, porque estou certa daquilo que estou a viver, mas isso só é possível porque antes fui muito analítica. E há uns episódios atrás eu falei que a minha tendência durante o último ano e meio, significativamente, foi seguir sempre o mesmo padrão. Um padrão que estava errado, no meu caso, e eu seguia sempre o mesmo padrão. Porquê? Porque via o amor como eu quero que esta pessoa cumpra este requisitos e isto é que é importante para mim. E eu acho que este amor mais adulto chega numa fase em que nós aprendemos a largar coisas. Uma amiga minha há uns tempos, e também já tive esta conversa com a minha mãe, disse-me uma coisa super interessante, que é: nós temos que aprender a largar qualquer coisa. E há algum momento na vida em que vamos ter que largar qualquer coisa. E é como pensar em... E foi na altura em que este exemplo me bateu, que é: pensem em ir ao supermercado, vão comprar uma coisa objetiva e passam por 1000 corredores e começam a adicionar coisas que vos são aprazíveis à vista, que por gula querem ou porque estão com fome, mas são coisas mais fugazes, mais imediatas, que na verdade não foi exatamente para aquilo que vocês foram. E chega a altura em que o último corredor é aquele em que tem as coisas que efetivamente vocês precisam e já trazem tudo cheio e já não têm braços para trazer mais. Então vão começar a ter que deixar cair algumas coisas e começar a priorizar aquilo que efetivamente interessa. E esta passagem eu acho que é aquilo que faz diferença no amor adulto. Que é, muitas vezes, e eu rio-me e brinco muito sobre isto, o meu namorado atualmente é zero o meu padrão, é zero alguém com quem à partida eu estaria, porque não é o meu padrão, não é o tipo de homem que usualmente com quem eu estaria, o que não é necessariamente, e não é no caso, nada mau. Uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais flexível, na forma de estar, muito diferente em geral. E eu acho que essa é a diferença do amor adulto, é nós começarmos a perceber: ok, meu padrão até aqui foi este, isto não resultou, então o que é que eu quero? E como nesta altura, à partida, e idealmente já estamos mais definidos connosco próprios, já sabemos, não temos tudo resolvido, mas sabemos aquilo, essencialmente, eu acho que nós não queremos, que sabendo aquilo que nós não queremos é mais fácil começar a identificar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nós queremos em alguém, aquilo que para nós é uma decisão consciente. E, portanto, depois, tendencialmente, estamos mais certos de que aquilo que queremos, acabamos por perceber que aquilo está mais alinhado connosco, então é mais fácil depois viver toda essa parte. E é engraçado que já não é a primeira ou segunda vez que alguém, por exemplo, no meu caso, me pergunta se eu estou feliz, como é que está a correr, porque não me notam tão efusiva, não me notam tão histérica, não no mau sentido, mas tão emocional, tão reativa, tão em êxtase. E eu acho que essa é a beleza do amor adulto. E para mim, em particular, é preciso ter em conta que eu vim de uma relação de muito trauma e, portanto, foi muito difícil para mim estar aqui, foi muito difícil para mim voltar a abrir a minha muralhinha, e por isso não é que eu esteja menos emotiva, não é que eu esteja menos feliz, muito pelo contrário, acho que estou na melhor fase da minha vida em todos os aspectos e em particular naquele em que eu posso controlar, que é a minha relação comigo e com a pessoa com quem eu estou, melhor do que nunca, mas vivo isso muito na minha bolha, num espaço mais seguro com essa pessoa só, ao mesmo tempo muito calma, muito tranquila, numa relação que, por sorte, e 2, por todo este trabalho, é a relação mais calma e pacífica em que eu já tive, é uma paz de alma. Ao mesmo tempo, é tão calma e segura que é mega divertida. Mas não tem, para mim, todo o lado de necessidade de exteriorizar, de partilhar, porque eu acho que isso também é uma coisa inerente à nossa personalidade mais nova. Eu, quando era mais nova, eu queria muito mostrar, eu queria muito partilhar, eu queria muito viver tudo intensamente. E hoje em dia eu quero viver tudo muito intensamente, mas tudo muito comedido e com calma, com paz, com tranquilidade. E eu acho que essa é a diferença substancial. Muitas vezes nós achamos que à medida que o tempo vai passando, as pessoas
que vão ficando mais velhas, não é? Acabam por ver coisas menos intensas porque não sentem tanto isso e acabam por tipo settle down, não estou a encontrar a expressão, mas tipo, por assentar e estarem mais cómodas, mas muitas vezes, e eu percebo que às vezes fui muito injusta em julgar pessoas mais velhas que eu na altura, não é isso, é só que o amor é mais tranquilo, é mais pensado, é mais comedido, valorizamos outras coisas e muitas vezes é a estabilidade, é a calma, mas não pode deixar de existir todo o outro lado. E eu acho que esta é uma combinação às vezes difícil, porque nem sempre as coisas vão estar 100% bem, mas sobretudo, e eu por acaso ainda ontem tive uma conversa com uma amiga engraçada que é, pelo menos para mim, das coisas mais importantes neste amor adulto é encontrar alguém com muito poder de encaixe. Porque com poder de encaixe tudo se resolve, ou seja, há coisas sempre que nós não vamos gostar no outro, vai haver sempre situações chatas, vai haver sempre coisas difíceis de gerir e à medida que o tempo avança na idade e na relação, mais coisas vai haver para gerir, expectativas, fase de vida, tudo, vai haver muito mais coisas para gerir, mas há que haver poder de encaixe, há que gostar, obviamente, muito um do outro, ter muito respeito e ser uma amizade muito sólida, muita admiração, mas eu acho que o poder de encaixe é muito importante, perceber que aquela pessoa está a viver a vida dela, está a fazer as coisas dela, connosco, mas para ela, que é normal que vai errar muitas vezes, que é normal que vai ter coisas que nós não gostamos, que é normal que vai ter que haver cedências, e este poder de encaixe com leveza, eu acho que diferencia muito o amor adulto. E às vezes tento pensar qual é que é o melhor, olhando para trás, e para mim obviamente é o que eu estou a viver agora, até porque eu acho, lá está, que estando numa fase em que gosto muito mais de mim e em que me sinto muito melhor do que nunca, tenho tendência a achar que é este, mas é engraçado como todos eles são importantes e, para mim, eu olho para trás e, independentemente do que correu mal, e mesmo do que correu muito mal desta última vez, acho que não há nada que eu faria diferente, mesmo que pudesse mudar sabendo hoje o que sei, porque nunca seria possível viver nada disto sem os outros. E, portanto, isto é engraçado. E, ao mesmo tempo, e também falei disto com uma amiga minha há uma semana atrás, é mesmo engraçado, que é, ao mesmo tempo que o amor adulto é o mais diferente do adolescente e do amor mais jovem e do amor mais início da vida adulta, ao mesmo tempo eu acho que também é o mais próximo do amor que temos até pela nossa família e pelos nossos primeiros namorados quando somos muito, muito novos, porque lá está, é um amor que tem tanta segurança, tanta parte racional e muitas outras coisas, que depois quando é vivido de uma forma muito mais genuína, muito mais livre. E acho mesmo isto, acho que esta segurança e estes pressupostos todos que vamos construindo se vão tornando também, por outro lado, muito mais facilitadores da espontaneidade, de viver, porque o resto está controlado, é falado, é discutido, estamos seguros. Então é mais fácil sermos aquilo que inicialmente somos. Se, por um lado, por exemplo, aqui há uns meses eu estava a viver na minha muralha, muito fechada, com muito medo de dividir a vida com alguém, passada essa fase, acho que é muito fácil ser livre, porque estou certa, e mesmo que um dia corra mal, que eu espero que não, vivo muito confortável com essa ideia, porque depois de dar o passo e decidir, então depois é muito mais livre e muito mais fácil amar outra pessoa. E eu acho que isto também se aplica, por exemplo, a relações de amizade, por exemplo, as minhas amigas de hoje, as que eu mantenho hoje e as que faço hoje em dia, e que são minhas amigas mesmo, sou incondicionalmente amiga delas, como era da minha primeira amiga, se calhar do infantário ou da primária, em que era ride or die, literalmente. Mas temos tantas outras coisas alinhadas que é por isso que isso acontece. E eu acho que isso é das coisas mais bonitas e importantes de viver, o perceber que esta transição é necessária, que ao mesmo tempo que se torna mais racional, que tem ali muito mais coisas para gerir, ao mesmo tempo depois também se torna muito mais inato e muito mais verdadeiro e livre por isto tudo. E portanto, fazendo esta ponderação, eu acho que se calhar, visto de fora, parece mais morno, porque nós não expressamos tanto e não estamos tão vívidos nessa vivência, mas ao mesmo tempo
acho que é muito mais bonito na bolha vista de dentro. E pode ser só a minha perspectiva e pelo menos a forma como eu quero viver as coisas, mas eu acho mesmo que isto acontece olhando para as relações mais na fase em que eu estou, que eu vejo das minhas amigas, por exemplo, eu sinto que isto é mesmo verdade e é bonito de se ver. Depois, eu acho que toda esta necessidade de poder de encaixe vem de uma coisa inata que é... Quando, pelo menos eu quando era mais nova olhava para os meus pais e achava que eles tinham tudo resolvido, tinham a vida toda resolvida e portanto era fácil para eles terem uma relação, um casamento, que seja, porque eles sabiam tudo, eles estavam orientados, tinham tudo orientado, só tinham era que viver. E à medida que o tempo passa, eu percebo que a dificuldade de manter uma relação e um amor na nossa idade, na fase de vida em que eu estou e daí para a frente, é que os adultos são crianças, cheios de responsabilidades, cheios de poder de decisão, que vêm com um peso gigante, com imensas coisas para gerir, com uma falta de tempo brutal, e mesmo assim a ter que gerir mais esta e a ter que encaixar que o outro está nessa fase, que nós estamos nessa fase. Não sei se ouviram a Nola, mas ela acabou de roncar imenso. Desculpem. Mas acho que é isso que é difícil, que é perceber que, ok, eu tenho isto tudo para gerir, eu tenho que arranjar tempo para investir nisto, eu quero arranjar tempo para investir nisto, é suposto que isto cresça e não estagne e ao mesmo tempo eu tenho tudo isto para gerir. E por isso é que eu acho que o poder de encaixe tem um papel tão fundamental. E depois, ao mesmo tempo, é ser vulnerável sendo adulto e tendo estas responsabilidades todas, que não é nada fácil, ainda que seja o que torna o processo mais bonito. Ao mesmo tempo, por outro lado, é mais fácil ser vulnerável quando se está mais seguro, mas atendendo, acho eu, a toda a insegurança que é ser adulto, tomar decisões e ter estas coisas todas, acho que é difícil. E depois o papel que este amor acaba por ter na nossa vida, porque quando nós estamos com alguém na fase adulta, acaba por se tornar parte da nossa logística de vida, e temos que ter noção disto. Grande parte de gerir uma relação a partir de certa altura também se torna logística. E se esta pessoa desaparece, há grande parte da nossa logística que vai ter um impacto. E, portanto, e depois também eu acho que toda a parte emocional acaba por afetar todo o resto da logística, todo o resto da vida e, portanto, o amor acaba por ter um impacto muito grande. E, portanto, é uma outra responsabilidade muito grande. E acho mesmo, ainda há pouco tempo vi um vídeo que falava sobre isso e eu concordo a 100%. A decisão mais importante que nós tomamos na vida é a pessoa com quem a dividimos. Essa pessoa vai assegurar os maus tempos quando nós não conseguimos, essa pessoa vai determinar a forma como conseguimos ou não investir na nossa carreira profissional, essa pessoa vai determinar a forma como educamos os nossos filhos e como gerimos a nossa vida, essa pessoa vai decidir se vai facilitar ou se vai dificultar a nossa vida. E é a pessoa que vai ter o maior poder e a maior responsabilidade de o fazer. E, portanto, escolhendo dividir a vida com alguém, é bom que o escolhamos bem. Obviamente há sempre espaço para errar. Tudo na vida é efêmero, nada vai durar para sempre, ou a durar, que eu espero que dure, não é? Toda a gente espera. É um trabalho diário e é isto que é preciso perceber, é mesmo um trabalho diário. E portanto é bom que gostemos daquilo em que vamos trabalhar, porque senão é muito difícil. E portanto eu acho que o amor adulto tem estes dois lados de beleza e de responsabilidade, tem que se gerir, mas que eu acho que se as pessoas forem mesmo amigas, tiverem poder de encaixe e muita vontade de fazer acontecer, eu acho que é a parte mais difícil, importante e bonita de gerir da vida adulta. Depois uma coisa que eu também acho importante é que os traumas que nós trazemos do passado, nós tendemos a olhar para eles como coisas que impactam as nossas relações futuras e normalmente vemos-las de uma perspectiva não muito positiva, porque tendencialmente os traumas levam-nos a comportamentos não tão bons, ou a receios, ou a medos, a entraves. Mas por acaso eu acho que, e tendo trabalhado muito isso no último ano e meio, já falei disto convosco aqui, eu acho que os traumas que nós temos do passado podem ter um papel muito importante e positivo na forma como nós gerimos as relações e o amor na vida adulta. Isto porquê? Porque partindo daquilo que estávamos a falar no início do episódio, que é gerir aquilo que nós queremos e o que nós não queremos, os nossos traumas ajudam-nos a perceber, aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não vamos aceitar, aquilo que é a bottom line para nós, passando aquela linha, nós não vamos aceitar aquilo, mas ao mesmo tempo eu acho que também nos deixa conscientes
daquilo que nós fizemos de errado, daquilo em que nós fomos a red flag, daquilo em que nós fomos a parte tóxica e, sobretudo, a perceber o nosso tipo de padrão de comportamento também. Como vos disse, eu no passado era uma pessoa muito mais efusiva, muito mais pespineta, muito mais resmungona, sempre muito reivindicativa de tudo e nas relações também era assim muito intensa. E pelo chapadão que levei da vida, não é? Há 1 ano e meio atrás, eu percebi que, na verdade, eu também tinha que mudar muitas coisas se eu queria viver um amor mais tranquilo e se queria ter uma relação no futuro que funcionasse para mim e que funcionasse de forma positiva e que fosse uma alavanca e um motor de crescimento e não uma dor de cabeça para gerir. E acho que os traumas têm mesmo um papel muito importante em perceber isso. E por outro lado, acho que a mim fez-me mudar completamente o meu padrão, fez-me mudar completamente a perspectiva de relação que eu queria viver e fez-me, por outro lado, perceber que é preciso ser tão criterioso em escolher a pessoa que vai estar connosco que, tendo-a escolhido, é muito mais seguro. E ao mesmo tempo é um risco enorme, mas esse lado faz-nos perceber que, ok, por esta pessoa eu escolhi correr o risco, portanto, isto tem que valer a pena. E vivemos as coisas, voltando até em pescadinha de rabo na boca, ao que eu estava a dizer do amor por um lado ser mais comedido, mas ser mais intenso, a uma vivência muito mais intensa e verdadeira e eu acho que quase visceral, ou seja, está tão dentro de nós que nós fizemos aquela escolha, pelo menos é assim que eu vivo, e que esta é uma decisão certa, que a vivemos com a certeza de que parte de dentro de nós querer viver isto e querer investir nisto. Então, eu acho que o papel dos traumas que tem de negativo e que tem e vai ter sempre, e é uma gestão que temos que fazer diariamente, ninguém se cura do dia para a noite e eu acho que nunca desaparece a 100%, também tem um papel bonito e positivo nisto que é de construir uma relação na vida adulta. Depois, e eu acho que até do último tema... Falei, já vamos em meia hora de... quase em meia hora de episódio. Mas assim, a última coisa que eu acho que acaba por ter impacto dos temas que eu me lembrei para o episódio de hoje, sobre todo este main tema que é o amor, é... eu acho que com a idade, e isto para mim teve um papel muito importante. Eu sempre fui muito dependente da opinião dos outros sobre mim, da opinião dos outros sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estava a viver. E dos outros, diga-se, das pessoas, principalmente de quem eu gosto e de quem atribuo valor, obviamente. E, portanto, mesmo nas minhas relações, acabava por ser um bocadinho consumida sempre por aquilo que era a opinião dos outros. E apesar de eu ter, em momentos críticos, apesar de eu vivo as coisas muito sozinha e tomo as minhas decisões sozinha, mas em momentos críticos precisar muito, ou quando estou muito mais emocional, precisar muito do aconselhamento de pessoas que eu considero e que tenho preferência e de quem gosto, ao mesmo tempo aceitei mais a viver a minha vida de acordo com aquilo que eu quero, ou ouvir-me mais. E portanto eu acho que uma coisa bonita de todo este lado de um amor adulto é que é uma decisão tão nossa e tão mais independente que acaba por ser muito mais fácil alinhar com aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, se estamos mais definidos connosco próprios, se percebemos mais aquilo que queremos e o que não queremos, é menos difícil estarmos permeáveis a levar com pressões externas, com aquilo que os outros querem para nós, e portanto é muito mais fácil vivermos uma coisa que nos vai fazer feliz, estamos mais certos, estamos mais seguros, temos maior percepção daquilo que queremos para nós, e portanto eu acho que se torna muito mais fácil viver uma coisa alinhada connosco. E eu acho mesmo que vendem-nos a ideia, à medida que vamos crescendo, que aquilo que nós queremos é um amor de Disney, um amor intenso, um amor que corre atrás, os filmes dramáticos, sobretudo, que é ter alguém. E a coisa mais bonita deste lado de encontrar uma relação estável, adulta e calma, eu acho que é precisamente o viver sem essa confusão toda, esse barulho mental. Eu sinto muito, se calhar esta é uma analogia parva, que pensando no amor como 2 comboios, há um tipo de amor, sobretudo o mais jovem, o mais intenso, que anda mega rápido. E aí chegamos rápido aos sítios, tanto ao início como ao fim, mas nem conseguimos desfrutar de nada, não conseguimos ver nada. A paisagem passa e não dá para ver nada, não dá para perceber, não dá para parar para apreciar. O amor adulto é um amor com muitas paragens, com muitas questões, com muitas fases, em que se vai tendencialmente
depressa em algumas e devagar noutras, mas em que há tempo para respirar, há tempo para apreciar, há tempo para ver o que está lá fora e ver-se com mais calma e com mais clareza. E pronto, eu a dizer que não ia ser cheesy no início do episódio fui, assim, esta é a minha forma de me expressar sempre. Além de lamechas, eu sinto que estas minhas comparações são sempre meio cheesy, portanto, pronto, assumo a minha parte. Mas eu acho que é isso, é não ter vergonha de ser cheesy, é não ter vergonha de viver o que quer que seja, é estar-se completamente a marimbar para a percepção dos outros, porque se vive muito mais seguro, com muito menos barulho, com muito menos ruído externo, e apesar de termos muito ruído interno relativamente a nós e ao que queremos, e obviamente inerente à relação, porque nos questionamos, acho que nos questionamos de uma forma mais tranquila e mais apaziguadora connosco. E isso, obviamente, tem impacto na forma mais calma, menos efusiva e menos reativa como vivemos as coisas, pelo menos tal como eu a vejo. E acho, sobretudo, que é isso. E pronto, tendo acabado os temas do episódio de hoje, tenho uma recomendação. E a minha recomendação eu já a dei em episódios passados, mas também neste tema amor, que é o livro Eight Rules of Love, do Jay Shetty. E eu sei que vai parecer cheesy, que vai parecer que é sobre amor romântico, não é. É um livro que passa por descobrirmos o nosso amor e a nossa relação connosco próprios, perceber de que forma é que as nossas relações com a nossa família, com as pessoas que vamos conhecendo ao longo da vida nos impactam. Depois sim, passa pelas amizades, passa pelo amor, obviamente, com alguém e a forma como nos adaptamos a alguém, como vivemos a nossa relação, como isso é reflexo das nossas prospecções para o futuro e dos nossos impactos passados. Foi um livro que, acreditem, me mudou completamente como pessoa, teve um papel importantíssimo para mim, também porque eu estava numa fase de imensa descoberta em que aquilo era exatamente o que eu precisava, mas eu acho que é um livro brutal. Eu sei que há montes de temáticas e polémicas com o Jay Shetty. E não imaginam o quanto isso me deixa triste, porque eu adoro a escrita dele, adoro toda a filosofia dele, adoro a página dele, adoro tudo. Tenho pena, pronto, da parte bullshit de tudo o que ele contou, ou que alegadamente contou, mas é um livro ótimo. Se tiverem tempo, parem para ler, eu adoro. E é isto, o tempo neste episódio passou super rápido. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixem sempre, como sempre, os vossos comentários e partilhem coisas comigo. As mensagens privadas chegam mais se não se sentirem confortável em comentários, porque eu sei que isso acontece muito neste tipo de registro. Digam-me o que é que acharam deste episódio, o que é que acharam destes temas, como é que se sentem vocês em qualquer das fases que estejam na vida sobre este assunto. Eu e Nolita terminamos por esta semana, esperamos ver-vos na próxima e é isto. Até ao próximo domingo. Ai, tanto beijinho. Tu também és um tipo de amor muito querido, pois és? Sim. Fofinha. Enchi-te de batom, Nolita. Na tua parte branca.